das investigações da Lava Jato dividiu opiniões entre especialistas do mundo jurídico. Ontem, o juiz apresentou os motivos para liberar as gravações. Num despacho de 4 páginas, o juiz Sérgio Moro decidiu pela quebra do sigilo das interceptações. Afirmou que, rigorosamente, pelo teor dos diálogos degravados, constata-se que o ex-presidente já sabia, ou pelo menos desconfiava, de que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, comprometendo a espontaneidade e a credibilidade de diversos diálogos. E que, da mesma forma, alguns diálogos sugerem que tinha conhecimento antecipado das buscas efetivadas em 4 de março de 2016. Sérgio Moro também observou que, apesar de existirem diálogos do ex-presidente com autoridades com foro privilegiado, somente o terminal utilizado pelo ex-presidente foi interceptado e jamais os das autoridades com foro privilegiado, colhidos fortuitamente. Explicou que manteve nos autos os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois, apesar deste ser advogado, não identificou com clareza relação cliente-advogado a ser preservada entre o ex-presidente e a referida pessoa. E há indícios do envolvimento direto de Roberto Teixeira na aquisição do sítio em Atibaia do ex-presidente, com aparente utilização de pessoas interpostas. E completou: então, ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto da investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação. O juiz Sérgio Moro também afirmou que, em alguns diálogos, fala-se aparentemente em tentar influenciar ou obter auxílio de autoridades do Ministério Público ou da magistratura em favor do ex-presidente. E que há, aparentemente, referência à obtenção de alguma influência de caráter desconhecido junto à excelentíssima ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, provavelmente para a obtenção de decisão favorável ao ex-presidente na ação 2822. Mas a eminente magistrada, além de conhecida por sua extrema honradez e retidão, denegou os pleitos da defesa do ex-presidente. De igual forma, há diálogo que sugere tentativa de se obter alguma intervenção do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski contra a imaginária prisão do ex-presidente. O juiz Moro explicou que decidiu quebrar o sigilo das conversas porque a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. Moro finalizou dizendo que, diante da notícia divulgada na presente data, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aceito o convite para ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, deve o feito com os conexos ser remetido, após a posse aparentemente marcada para a próxima terça-feira, dia 22, quando efetivamente adquire o foro privilegiado, ao egrégio Supremo Tribunal Federal. A data a que se referiu Moro é a mesma divulgada ontem na rede social pelo presidente do PT, Rui Falcão. A decisão de suspender os grampos telefônicos e o fato de algumas conversas terem sido gravadas depois de o juiz Sérgio Moro mandar parar as interceptações dividiram opiniões entre juristas e advogados. O jurista Ives Gandra Martins, por exemplo, diz que se Sérgio Moro não divulgasse o teor dos grampos, ele estaria, na verdade, prevaricando. Ele obteve uma informação relevantíssima de desvio de finalidade e tornou público, porque o princípio da publicidade é um dos 5 princípios fundamentais da Constituição, no artigo 37, sobre a administração pública. Eu creio que quando nós temos conhecimento de um fato gravíssimo, esse fato qualquer cidadão tem a obrigação de tornar público. Mas há quem diga que o juiz Moro feriu princípios da legislação brasileira. A interceptação telefônica é uma exposição muito grande da vida e da intimidade das pessoas para ser simplesmente submetido a uma publicidade ampla como foi. Eu acredito que deveria ter sido mantido em sigilo, tecnicamente falando. Existe ainda uma controvérsia sobre a validade ou não das conversas gravadas, depois que o juiz Moro mandou suspender os grampos. Às 11h12 de ontem, ele publicou no Sistema da Justiça Federal uma ordem urgente para que todas as interceptações telefônicas do ex-presidente Lula fossem suspensas.
às 12h18, enviou um despacho à operadora Claro, mandando interromper as interceptações e gravações. A Claro é a operadora do celular que Lula usou para falar com a presidente Dilma. A conversa entre Lula e Dilma foi gravada às 13h32. Segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio Leão, as gravações obtidas sem ordem judicial não podem ser anexadas ao processo. A partir do momento em que a determinação para se suspender o monitoramento é despachada pelo juiz, o fato da companhia telefônica demorar para a efetivação e o cumprimento desta suspensão faz com que aquelas gravações obtidas nesse ínterim não possam ser usadas ao nosso ver, na medida em que tratar-se-ia de uma interpretação que restringe direito do investigado. Certamente há um delay, né? Não é o juiz que desliga o aparelho, né? Por isso pode ocorrer. Agora, o fundamental, eu acho que nesse momento, isso poderá ser questionado para eventual fim de prova, questão de prova ilícita. Mas eu acho que a discussão político-institucional relevante é o que se verifica ali, é uma trama, é uma articulação para obter um dado resultado. É sobre isso que nós precisamos refletir, a propósito disso que nós devemos discutir. É essa questão que me parece relevante nesse momento. Em despacho publicado hoje, o juiz Moro confirma que entre a decisão e a implementação da ordem junto às operadoras, foi colhido novo diálogo telefônico juntado pela autoridade policial. Moro afirma que não havia reparado antes no ponto, mas não vê maior relevância. E diz que, como havia justa causa e autorização legal para a interceptação, não vislumbra maiores problemas no ocorrido. Moro considera que não é ainda o caso de exclusão do diálogo, considerando seu conteúdo relevante no contexto das investigações, e que a circunstância do diálogo ter por interlocutor a autoridade com foro privilegiado não altera o quadro, pois o interceptado era o investigado e não a autoridade. E finaliza dizendo que, evidentemente, caberá ao Supremo Tribunal Federal, quando receber o processo, decidir definitivamente sobre essas questões. Em nota, os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que a intenção do juiz Sérgio Moro foi monitorar a estratégia de defesa, que isso fere as garantias constitucionais e o Estatuto dos Advogados, e que o grampo do escritório foi feito de forma dissimulada e resultou no monitoramento ilegal de 25 advogados. A defesa de Lula afirma que vai tomar providências e levar o assunto à Ordem dos Advogados do Brasil. O Ministério Público Federal rebateu as afirmações e disse que o telefone do escritório foi conseguido de forma aberta na internet e atribuído a Lius Palestras. O Ministério Público afirmou ainda que não constam transcrições de diálogos dos 25 advogados. O conteúdo das conversas do ex-presidente Lula provocou reações indignadas de autoridades da República. No Supremo Tribunal Federal, reações em discursos firmes. O decano, o ministro mais antigo do tribunal, Celso de Mello, foi taxativo no plenário e respondeu assim à afirmação do ex-presidente Lula em conversas gravadas de que o STF está acovardado. Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma Suprema Corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei
e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, falou logo depois. Eu queria dizer que os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munus. No Superior Tribunal de Justiça, que Lula também acusa de estar acovardado, o ministro João Otávio de Noronha reagiu. Esta casa não é uma casa de covardes. Essa casa é uma casa de juízes, juízes íntegros, que não recebem doação de empreiteiras. É estarrecedor a ironia, o cinismo daqueles que cometem delito e querem se esconder atrás de uma falsa alegada violação de direitos. Diz que se revelou que não poderia revelar, mas não se nega os fatos. E por que não tem como negar aquilo que está gravado? A atitude do juiz Moro, gostem ou não, certa ou errada, revelou a podridão que se esconde atrás do poder. Se alguns caciques do judiciário se incomodam ou invejam do prestígio que ele adquiriu, lamento. Os investigadores da Lava Jato também falaram. Em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol reforçou que as investigações contra Lula foram pedidas pelo Ministério Público. Os atentados à investigação revelam a extensão do abuso de poder e do descaso com o Estado democrático de direito na República. As conversas telefônicas constituem evidências de obstrução às investigações em uma guerra desleal e subterrânea travada nas sombras, longe dos tribunais. O Estado